Internautas do JMV-TV, conversa agora com o secretário de Educação do município de Timbó, Sergipe Mengarda. A gente vai falar de um assunto que está tomando conta aí dos meios de comunicação, é que a partir de 2016, crianças entre 4 a 6 anos devem obrigatoriamente ser matriculados na educação infantil. Secretário de Educação, como é que está a situação aqui em Timbó, já que essa determinação partiu do governo federal, partiu do MEC, Ministério da Educação e Cultura, mas já desde o ano passado o Ministério da Educação já vem orientando os municípios, né? Bem, Salmos, essa faixa etária aqui que você falou, entre 4 e 6 anos, aqui no município de Timbó são as nossas unidades pré-escolares, né? Eu diria para você assim, que a gente já está sabendo, evidentemente, há um bom tempo, né? Isso não vem de agora. Aqui no município, em torno de 760, 780 crianças frequentam as unidades pré-escolares e a gente recebeu e recebe isso de forma bem tranquila, até porque, pelas nossas análises e tudo que nós conseguimos verificar, todas as crianças nessa faixa etária, salvo que se possa descobrir uma ou outra situação de exceção, já frequentam as unidades pré-escolares. E com isso também, logicamente, abre mais vagas para crianças abaixo de 4 anos, né? Não, na verdade é assim, Salmos. Essa faixa etária aqui em Timbó, a gente garante meio período. Meio período. Chama meio período, que são 4 horas. A faixa de creche, que é até 4 anos, então, evidentemente, que se procura se dá período integral, mas sempre depende do número de horas que o pai ou a mãe necessitam que a criança fique na escola, fique na creche. Por exemplo, pode ter casos de crianças que às vezes necessitam apenas, digamos assim, de 2 horas estar na creche. Algumas 4 horas, algumas 8, algumas 9 horas. Então, isso na creche é muito variável o número de horas que a criança ela acaba ficando. Depende muito da necessidade do pai e da mãe. Essas crianças que muitas ficavam no período integral eram acima, até algumas acima de 4 anos, logicamente, né? E essa determinação do MEC visa atingir essas crianças dessa faixa, conforme a gente falou. Principalmente nessa questão de 4 a 6 anos, o que se quer é fazer com que, na verdade, as crianças, todas elas na sua totalidade, passem a estar frequentando a escola, estabelecendo a obrigatoriedade. Então, isso, evidentemente, vai acabar ocorrendo. A partir de 2016. Sim, exatamente. Aliás, aqui em Timbó, os pais já foram orientados nesse sentido aí, né? E não há, como eu te falei no início, Salmos, tranquilo. Não há muito essa preocupação, porque já estão frequentando. Eu tenho até aqui, esta lei, só para que o internauta entenda, crianças acima de 4 anos devem obrigatoriamente ser matriculadas na educação infantil. A partir de 2016, o atendimento deve ser de, no mínimo, 4 horas, conforme o secretário de Educação falou, né, de 4 horas diárias, com frequência mínima de 60%. Né? E eu pergunto, aproveitando até a oportunidade, então, que a gente vê que aqui no município de Timbó a situação até está mais tranquila, diferente de outros municípios aqui da região do Vale e até mesmo do Vale do Itajaí, a questão das vagas nas creches, a gente chama de creche, antigamente se dizia creche, mas são 6. Como é que está a demanda aí, secretário? Olha, Salmos, essa é uma questão que a gente fala, é uma questão que eu digo até praticamente com certeza, que angustia e aflige, eu acredito que todos os prefeitos e juntamente também todos os secretários e secretárias de educação. Porque, na verdade, é um dos grandes desafios que hoje a educação ela enfrenta, dar conta dessa questão de criação sempre de mais vagas, novas vagas, para estar conseguindo atender as crianças nas creches. Esse é um dos grandes desafios. Quer dizer, haja demanda, né, para atender essa... Bastante demanda, né, Sam? A gente estava conversando aqui primeiro. Timbó, principalmente, é um município polo, né? Nós sabemos disso. Um município bastante industrial, com muita indústria, muito comércio, muita atividade nessa área.
E é um município muito procurado, nós sabemos disso, e isso evidentemente também faz com que haja essa necessidade contínua e crescente de sempre estar se criando novas vagas, estar planejando essa questão de ampliação, construção de novas creches, pensando no futuro. São quantas creches CIs aqui em Timbó, secretário? Hoje nós temos unidades pré-escolares, que nós falamos anteriormente, que são para as crianças de 4 a 6 anos, são 13. E creches, atualmente, incluindo a que iniciou recentemente em junho, aí no bairro Dona Clara, que é a creche Professora Maria Luísa Abel. Hoje nós temos 10 creches funcionando aqui no município de Timbó. O problema maior está nas creches, né? É nas creches. Por que é nas creches, né? Parece que é um problema. Na verdade, não é a questão de ser um problema, né? É que é uma necessidade, porque, na verdade, ela apresenta a necessidade de um maior número de profissionais. Por exemplo, se numa sala de aula, numa unidade pré-escolar, você precisa de um professor para atender 20 ou 25 crianças, numa creche, por exemplo, crianças de berçário, que são as bem pequeninhas, você basicamente vai precisar de um profissional para cada mais ou menos 5 crianças. Uma criança de 1 ano a 2 anos, mais ou menos um profissional para 8, 10, 12 crianças. Então, o que ocorre aí, na verdade? Você precisa de praticamente o dobro de profissionais para estar fazendo esse atendimento, mas evidentemente que se entende. São crianças extremamente bem mais pequenas e que necessitam de muito mais cuidado e atenção. Eu pergunto para o secretário de Sergipe Mingara, a gente vê isso aí, já começa a atender, o quê? A partir das 4 da madrugada? A partir das 4h30 da manhã, aqui em Timbó, as creches já estão em funcionamento. E qual é o critério, por exemplo, para matricular essa garotada? Porque a gente sabe também, como já falamos, Timbó é um polo, atrai muitas famílias de outras cidades, de Santa Catarina, até de outros estados, e logicamente a família chega aqui, arruma um emprego, e agora, como é que eu vou fazer? Tem 2 filhos, vão para matricular num CI ou numa creche. Qual o critério que a Secretaria de Educação do município usa? Olha, em relação à creche, não existe... vou dar um exemplo assim. Por exemplo, na escola, para a escola, você tem o que se chama de zoneamento, certo? Você mora no bairro, então você tem a prioridade de estar matriculando no bairro. A creche, ela funciona de uma forma um pouco diferente. Claro que quem mora no bairro tem preferência, certo? Mas eu vou oferecer as vagas nas creches aonde eu disponho das vagas. É diferente. É uma lógica um pouco diferente, porque o que é importante aqui? Evidentemente, estar sempre dentro do possível, oferecendo a vaga para a criança sempre o mais perto possível, mas o importante aqui é conseguir estar também oferecendo a vaga, estar dando esse amparo. Secretário, 7 de setembro, Secretaria Municipal de Educação, também se preparando, organizando aí o desfile de 7 de setembro. O que nós vamos ter neste domingo, 7 de setembro, de novidade do desfile de 7 de setembro? O senhor já comentou comigo, até fora do ar, mas eu gostaria que o senhor falasse aí para os nossos internautas. Sábado 7 de setembro é domingo, né? A gente espera que não chova, né? Últimas vezes aí acabou o tempo ficando bastante ruim. A gente espera que não chova em primeiro lugar, que o tempo fique bom. O que nós vamos ter de novo no desfile esse ano é que as creches, né, as crianças das creches, elas sempre desfilavam na festa do imigrante, dia 12 de outubro. Então, a partir desse ano, se resolvesse fazer uma modificação, até porque as creches elas são educação, né, são escolas, são educação, acho que isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Então, as crianças das creches elas vão passar a fazer o seu desfile no 7 de setembro, juntamente com os alunos da escola regular. Mas, evidentemente, que aqui são só as crianças de creche maiores, né, em torno de 3 a 4 anos. Aí não desfilarão mais no dia 12. Exato. São quantas crianças aí, entre a rede pública municipal aí, que devem desfilar? Temos a rede pública. Rede pública estadual, logicamente, a municipal, particulares também, né? Exatamente. Eu acredito que chega em torno porque a gente sempre, às vezes, também tem alguns alunos que não vêm, todas as questões, mas eu acredito que entre 5 a 7 mil alunos ao todo devem estar desfilando, mais ou menos. Exato. Bom, para a gente encerrar esta entrevista, eu fiz umas anotações, até quando a gente estava, antes de entrar no ar, aqui com o secretário de Educação,
sobre o plano de carreira, né? O piso... O piso nacional, desculpe. Eu acredito que duas coisas são importantes na educação. Nós sabemos que os problemas sempre existem, mas nós temos que reconhecer os avanços. E eu acredito que dois avanços importantes na educação merecem ser anotados e merecem destaque, que é a questão do piso nacional do magistério, que foi implantado e aprovado no ano de 2008. Está em quanto? Isso. Em torno de quase R$ 1.600 para 40 horas. 40 horas. Isso. E a grande luta que sempre estava sendo travada, que demorou mais ou menos 4 anos para ser aprovado, para você saber, né, Salve? É a questão do Plano Nacional da Educação, né? O nosso Plano Nacional da Educação, que estabelece as metas, as bases, são 20 metas, lá dentro está toda a previsão para o decênio 2011, 2020 agora, da questão de como se deve estar conduzindo a educação, qualificação, profissionalização, investimento. A questão do investimento sempre foi a grande discussão. Para quem acompanhou, você também deve ter acompanhado, era a questão do gasto, né? Havia a dúvida entre 7% do PIB ou 10%. E, finalmente, graças a Deus, o bom senso prevaleceu e se estabeleceu a questão do gasto de 10% do PIB. Hoje, mais ou menos, como informação, o gasto hoje do PIB na educação está em torno de 5,3%, e com a implantação agora do Plano Nacional de Educação passará inicialmente para 7%, e logo em seguida, a partir do 5º ano, então passará para 10% do PIB, que é a grande bandeira da educação, para que realmente se possa estar desenvolvendo ainda mais a educação. Tá certo. Para encerrar, só deixa eu perguntar quanto tempo o senhor está lecionando, magistério, professor Sergi Mengaro, que é da área, né? Já é uma boa data, né? A gente já está aí com 25 anos, né? Então já é bodas de prata, né? Eu iniciei em 1986 em Blumenau, vim para Timbó em 1988, me efetivei como professor na rede pública municipal em 1989, e desde lá até cá estou ali, né, como professor e agora como secretário. No Estado também sou professor efetivo. Também desenvolvi minhas atividades nesse período, fui também presidente de sindicato, representando todos os servidores, e é uma coisa que eu gosto. A educação realmente sim, é uma coisa que eu gosto, e tem muitos desafios pela frente, e a gente não deve ter medo de desafio, a gente tem que estar ali. Se a gente está ali, a gente tem que ter coragem de enfrentá-los. Né? Os obstáculos estão aí, a gente deve enfrentá-los. Exatamente, senão eu entendo que nós não podemos ocupar esse espaço. Tá certo. Secretário de Educação do município de Timbó, Sergi Mengaro, muito obrigado por essa entrevista. Mais alguma outro assunto relacionado à área? Não, eu agradeço muito, e a gente aproveita a oportunidade para estar estendendo assim o convite a toda a comunidade, as pessoas que prestigiem o desfile dos alunos, dos filhos, né? Aí no dia 7 de setembro, porque sempre é bom a gente fazer e ter uma reflexão a respeito de que tipo de Brasil que nós queremos, que país nós queremos para nós, para os nossos filhos e todos os que virão. Ok, e o JMV-TV vai estar transmitindo, né, logicamente, conforme até o próprio secretário Sergi falou, se não chover, nós também vamos estar lá transmitindo a exemplo do ano passado, o desfile de 7 de setembro.